estimada palavra escrita. Cada semana fica muito melhor. Domingo tivemos a oportunidade de olhar e decidir. O que vimos? Vimos um ministro? Não. Vimos nosso pastor? Não. Quando olhamos além do véu da carne humana, vimos Jesus Cristo revelando-se e manifestando-se. À medida que ouvimos as fitas em sequência, tem se tornado cada vez mais claro: se você tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Agora vemos Deus abertamente. O véu foi rasgado, e vemos Deus estando abertamente diante de nós, a coluna de fogo manifestando-se à vista de todos. Isto segue alguns, mas para nós, revela a verdade. Deus glorificou seu mensageiro diante de nós, assim como fez com Moisés. Vocês não estão mais de trás daquele véu, pequeninos. Deus veio à plena vista de vocês. Que é isso? Divindade velada em carne humana. Deus, na forma de um homem, escondendo-se da vista deles. Eles só conseguem ver um homem e dizer que o profeta de Deus comete erros, que ele mesmo disse isso, tentando ensinar às pessoas que há erros nas fitas. Mas quanto a nós, sua noiva predestinada, nós vemos e ouvimos Deus, e nada de erros. Um viu um homem, o outro viu Deus. Está vendo? E era Deus velado em um ser humano, tornando ambos corretos, mas sua fé naquilo que você não vê. Quanto a nós, nós creremos e seguiremos os erros do profeta vindicado de Deus, se houvesse algum, antes de tomarmos e crermos no assim diz o Senhor deles. Não era para Moisés golpear a rocha pela segunda vez. Esse mesmo Espírito teria dito naquele dia: veja, Moisés comete erros. Mas a água veio mesmo assim, e se você não bebesse do assim chamado erro de Moisés, você morreria. Assim é hoje. Basta de acusações. Moisés tinha a palavra. Agora lembre-se, depois que a palavra era manifestada, Moisés voltava a ser Moisés. Está vendo? Mas enquanto aquela palavra estava nele para ser proferida, ele era Deus. Bem, ele não era mais Moisés. O irmão Branham tinha a palavra. Depois que a palavra era manifestada, o irmão Branham voltava a ser o irmão Branham. Mas enquanto aquela palavra estava nele para ser proferida às pessoas nas fitas, ela era Deus, ela não era o irmão Branham. Assim aprendemos que o que está nas fitas são as palavras de Deus, e não há erros nas palavras de Deus. Nós não somente cremos nisto, mas vivemos isto. Quando todos os demais se afastam dela, nós permanecemos com ela. Nós cremos nela. Independente do que outros façam ou digam, nós cremos nela, e então agimos com base nela. Se não o faz, então você não crê nela. Então digo eu, em nome de Jesus Cristo, não acrescente uma única coisa, não tire nem enjeite suas próprias ideias nisto, apenas diga o que é dito naquelas fitas, simplesmente faça exatamente o que o Senhor Deus tem ordenado a fazer, não acrescente a isto. Aperte o play e creia em cada palavra como Deus nos ordenou fazer. É Deus falando de lábios a ouvido à sua noiva. Deus velou-se novamente e vindicou Moisés, através do véu. Ao velar-se com o mesmo fogo, a mesma coluna de fogo desceu. Desde então. A partir deles, então eles só podiam ouvir a palavra de Deus. Entendem? Apenas a palavra, eles ouviram sua voz. Pois Moisés era para eles a palavra viva. Deus não muda e não pode mudar seu programa. Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim, para nós, seu profeta vindicado, William Marion Branham, é nossa voz de Deus, e a palavra viva para nosso dia. Agora não é somente uma palavra escrita para nós, é uma realidade. Estamos nele. Agora estamos desfrutando. Agora o contemplamos. Agora o vemos, a palavra, se manifestando. Está escondida lá fora, por quê? Por quê? Está velada em carne humana. Está vendo? Aconteça o que acontecer, eles não veem isto. Por quê? Não foi enviado a eles. Porque vocês veem isto, estão prontos para ouvi-lo lhes dizer mais uma vez quem vocês são. Quando ele olha dos antemuros da glória e os vê, quem ele vê? Vejo a palavra manifestada.
O que ele disse que faria nestes últimos dias, vejo isso se desenvolvendo. Vejo os filhos comendo esse pão Shekinah vindo do amadurecimento daquela palavra, os quais creiam nela. Amém. Então nós tornamos parte dele, pois vocês são o véu que o vela. Vocês são parte dele, enquanto Cristo estiver em vocês, como Cristo era de Deus. Porque Deus estava nele, isto fez Deus. E como Cristo está em vocês, a esperança da glória, vocês se tornam parte de Cristo. Vós, ela disse, sois cartas escritas, ou vós sois a palavra, que foi escrita, manifestada, nada pode ser acrescentado a ela. Vocês não podem dizer, sou uma carta escrita e viver algo de algum outro tipo além do que isto já escreveu, porque nada pode ser acrescentado ou tirado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela em nós vê. Nós o vemos. Somos sua palavra manifestada hoje. Venham se juntar a nós domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto Deus permanece diante de nós, a coluna de fogo velada em carne humana, e nos fala a palavra com base na qual devemos viver neste dia. É a glória Shekinah nos amadurecendo. Os pães da proposição para o crente. O desvelar de Deus. Irmão José Branho. Shalom. Se este vídeo foi uma bênção para a sua vida, curta, compartilhe e assine nosso canal no YouTube. Deus te mantenha, querido irmão e irmã. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero